Oi, oi pessoas, tudo bom? Bom, eu tô aqui de novo, eu já tava indo dormir, tô super cansada, mas eu vou gravar esse vídeo porque eu quero conseguir o meu cronograma de postar um vídeo todos os dias até eu cumprir essas 20 semanas. E o vídeo de hoje não dava pra faltar, porque é sobre a primeira grande decisão que eu e meu esposo tivemos que tomar depois de descobrir que estávamos grávidos, né? Então assim, no vídeo passado eu contei pra vocês um pouquinho sobre como eu descobri que eu tava grávida, como é que foi a trajetória até lá. E hoje eu vou contar pra vocês sobre a nossa decisão de contar ou não pras pessoas e pra família que a gente tava grávido, antes das 12 semanas de gravidez. É o seguinte... Depois que eu fiz os testes de gravidez, eu fiz betas, fiz 2 betas pra ter certeza, eu fiz um, aí deu positivo, depois alguns dias depois eu fiz outro pra ver se estava evoluindo mesmo, e realmente estava, deu tudo certinho, eu estava grávida mesmo. E aí, super feliz, depois da euforia, assim, a gente para pra pensar, e agora? Porque assim, a nossa primeira vontade, o nosso primeiro impulso é sair contando pro mundo, né? Assim, que é o quanto a gente tá feliz e tudo, que é tudo que a gente queria, nossa vida ia mudar, né, naquele momento. Mas alguma coisa travava a gente, porque aqui no Brasil, todo mundo sabe, vocês sabem, meninas, todas sabemos, porque já ouvimos alguma vez na vida, pelo menos, já ouvimos essa história de que, antes das 12 semanas, dos 3 primeiros meses de gravidez, não é bom contar pra ninguém, porque existe um risco muito alto de aborto espontâneo. Do senso comum, a recomendação é que não conte, que não espalhe a novidade antes das 12 semanas. Mas quando nós descobrimos que estávamos grávidos, a gente ficou num dilema, assim, porque como é que a gente não conta pra nossa família? Como é que a gente tá vivendo esse momento tão importante que vai mudar não só a nossa vida, mas a deles também, claro que mais a nossa, né, dentro de casa, mas também vai mudar a vida deles. É uma notícia super importante e que nós estávamos muito felizes pra contar, a gente queria contar pro mundo, pra todo mundo. Como é que a gente não conta pelo menos pra nossa família? Mas ao mesmo tempo, e o medo? De colocar a esperança, de contar para as pessoas e colocar aquela expectativa, aquela felicidade e depois acontecer o pior, né? Porque a gente tem esse medo. Além de tudo isso, tem a história do olho gordo, né? Que dizem, muitas pessoas dizem que não se conta antes dos 3 meses de gravidez por causa do olho gordo. Que as pessoas podem colocar olho gordo na sua gravidez e inveja e não sei o que, seu bebê tá muito suscetível e o risco é muito grande de aborto espontâneo e tudo mais. Então fica um conflito interno, uma dúvida enorme dentro de nós. Mas o que aconteceu? O nosso caso foi o seguinte: quando eu descobri que eu tava grávida, provavelmente estava de umas 5 semanas. Ou menos, né? Porque eu tinha acabado de ter nidação poucas semanas antes. Então, no começo, no primeiro momento, a gente decidiu não falar pra ninguém. Vamos curtir esse momento um pouquinho, pelo menos, só nós dois. E a gente tava muito incerto, era uma insegurança muito grande que a gente sentia o tempo todo, um medo, um conflito. Foi muito difícil, assim. Então, nesse primeiro momento, a gente decidiu: vamos pensar direito, não vamos contar pra ninguém, vamos curtir esse momento só nós dois e esse bebê, né? Vamos nos acostumar com a ideia primeiro, depois a gente conta pra todo mundo. Eu tinha um pedido de ultrassom na minha casa e eu queria fazer uma ultrassom pra ver se tava implantado direitinho, se a gravidez era uterina mesmo, se não tinha nada de errado, né? Então eu peguei esse pedido, marquei uma ultrassom pelo telefone, mas era pelo plano de saúde, então era dali a vários dias, né? Mas marquei e ficamos esperando. Conforme os dias foram passando, aquela ideia do filho, um bebê, um ser humano, nosso filho, o amor que a gente sentia, a felicidade, ela era tão grande, já ia aumentando a cada dia, que a gente começou a pensar: nossa, mas ele já é tão importante pra nós, esse bebê que é só um pontinho, ele já é tão importante pra nós, ele já fez tanta diferença na nossa vida e em nós mesmos, que se nós acabarmos perdendo ele, se o pior acontecer, né? Porque a gente tinha esse medo, é claro, todos nós temos. Infelizmente é um medo que é colocado em nós, porque há esse grande risco nas 12 primeiras semanas. Depois o risco de aborto, ele diminui, não desaparece, mas diminui. Então você fica um pouco mais tranquilo, mas um pouco, mas mais pra frente eu vou falar sobre esse medo que a gente tem de tudo. Enfim, já era tão importante na nossa vida esse bebê que nem tinha
rosto ainda era só uma bolinha, mas já tinha mudado tanto dentro da nossa vida, dentro de nós, dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa. Ele já tinha nos transformado completamente, que se o pior acontecesse, a gente ia ficar devastado. Nós íamos ficar de luto mesmo. Pra nós, ia ser nós perdemos um filho. Então nós íamos ficar de luto. Ia ser super forte, ia ser um sentimento horrível pra gente. Eu comecei a pensar, gente, mas e se isso acontece, eu vou ficar muito mal, eu vou ficar realmente mal, o meu esposo vai ficar realmente mal, e se ninguém nem souber, em primeiro lugar, que a gente estava grávido, as pessoas não vão entender o nosso luto, elas não vão conseguir nos apoiar, nós vamos estar no momento que mais vamos precisar de apoio, mas as pessoas não iam nem saber, em primeiro lugar, como é que elas iam nos apoiar, como é que elas iam compreender esse luto, como é que elas iam nos apoiar, nos ajudar a passar por ele, porque eu acho que não é uma coisa que nós íamos conseguir passar sozinhos, assim, de uma vez, ia ser muito forte, muito extremo pra nós. Nós começamos a pensar, mas esse bebê já é tão importante pra gente, ele é o nosso filho. Seja ele só uma bolinha ou não, ou grande, ele é o nosso filho. Então, seja eles tendo menos de 3 meses, não muda o fato de já ser o nosso bebê, de ser o nosso filho. E se nós perdêssemos ele, a gente ia ficar arrasado. E as pessoas que nem a nossa família nem ia saber em primeiro lugar que a gente estava grávida, imagina se eles iam entender por que a gente estava arrasado. Então a gente ia ter que passar sozinho por um momento totalmente horrível. Então a gente resolveu, por causa desse meu sentimento, e que eu conversei com meu esposo, ele concordou completamente comigo, ele sentia a mesma coisa. Ele não tinha parado pra pensar exatamente nisso, mas ele sentia a mesma coisa, assim, porque já é o nosso filho, já era o nosso filho. Quando ele tinha uma semana de vida só, ele já era o nosso filho. A partir do momento que nós descobrimos a gravidez, a cada dia que se passava, a gente ia amando e se apegando, se adaptando àquela nova realidade. Esperar até as 12 semanas ia ser impossível pra gente, pra nós. Então, juntos e por causa disso, a nossa decisão foi contar pra família mais próxima, né? Assim, só pra família mesmo. E aí nós decidimos, olha, vamos contar pros seus pais, vamos contar pros meus pais, vamos contar pros primos e tios, porque somos muito apegados. Nossa família é bem próxima, a minha é bem próxima, assim, de tios e primos, e a dele, os primos são bem grudados, bem amigos mesmo. Então vamos contar pra nossa família, né? Porque não tem jeito. E contamos, e foi só felicidade. Os meus sogros, graças a Deus, ficaram super felizes, o meu cunhado também, os meus irmãos, os meus pais, a minha família, os meus tios e primos, os primos dele. Então todo mundo, assim, aceitou super bem. Claro que todo mundo levou um susto, porque a gente tinha se casado há poucos meses, né? A gente se casou e logo engravidamos. Então, assim, todo mundo ficou, nossa, mas como assim já, né? Mas todo mundo levou um susto, mas graças a Deus foi uma notícia bem recebida. Todo mundo ficou super feliz e tudo, e nos apoiaram muito. Então, depois que nós contamos pra nossa família, nós recebemos um apoio, um amor, assim, nós fomos envolvidos por um amor que eu nunca senti antes, que eu nunca tive da minha família ou da família dele antes. A gente nunca foi, é uma coisa totalmente diferente de tudo que já vivemos. Então, foi totalmente diferente, foi maravilhoso, foi a melhor decisão que nós tomamos, contar antes das 12 semanas, logo no início contamos. Depois eu fiz a ultra, tava tudo certinho, era tão mini ainda que nem dava pra ver o embrião. Só dava pra ver o saco gestacional, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Assim, foi a melhor decisão que nós tomamos. Então, se você tá em dúvida, a minha dica pra você é pensa bem no que você sente e o seu parceiro, o pai do bebê, ou só se você for mãe solteira. Então, pensa bem no que você sente e como você se sente em relação a esse bebê. Você acha que se o pior acontecer, porque a gente não conta por medo do pior, é pensando no pior. Você acha que se o pior acontecer, você vai conseguir lidar sozinha com isso? Vai ser bom, vai ser saudável pra você lidar sozinha? Porque se o pior não acontecer, então não tem por que se preocupar. Então a gente tem que se preocupar se o pior acontecer. Se o pior acontecer, você vai conseguir lidar sozinha com isso? Então, assim, pensa bem. Mesmo se a sua família não aceitar de primeira, se você souber que eles não vão aceitar, ou se você souber que eles vão aceitar, eu não sei qual é a sua situação, a minha situação era uma, a sua é outra, mas eu tô contando pra vocês a minha história e eu espero que ajude
a vocês se decidirem, porque foi assim que eu me senti, foi assim que meu esposo se sentiu e foi essa decisão que a gente resolveu tomar. E pra nós foi a melhor decisão, mas pode ser um caso totalmente diferente o seu. Bom, então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficar rapidinho, só pra contar pra vocês sobre essa nossa decisão, essa primeira grande decisão que nós tivemos que tomar. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa primeira ultra que eu fiz e sobre os primeiros medos que a gente começa a sentir, além desse, né, da perda espontânea nas 12 primeiras semanas, ou depois mesmo. Eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre esse medo que nós começamos a sentir, porque foi uma das primeiras coisas que eu entrei em contato. A felicidade veio, uma euforia, mas junto com ela um medo enorme, assim, que me engolia mesmo. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse medo no próximo vídeo, sobre as coisas que me davam medo e tudo, sobre essa primeira ultra e tudo mais, tá bom? Então até o próximo vídeo, um beijinho, tchau, tchau!